Meu nome é Leandro Braga. Tenho 47 anos. Uma carreira que me levou do calor seco de Anápolis aos salões envidraçados dos escritórios mais altos de São Paulo. Nasci com pouco, mas aprendi cedo que dinheiro não apenas abre portas. Ele transforma pessoas em deuses. E eu me tornei um deles. Pelo menos era o que pensava até aquele fim de semana. A sexta-feira começou como qualquer outra. O terno sob medida de alfaiate italiano, o relógio suíço que vale mais que um carro popular, e a vista do 39º andar da minha sala, onde a cidade pulsava como uma fera obediente sob meus pés. Eu era diretor financeiro da Oliveira e Ferraz Investimentos, um império erguido com suor dos outros e decisões minhas. Meu casamento com Amanda existia mais como contrato social do que relação íntima. Ela era perfeita no papel, educada em colégios tradicionais de Minas, sempre presente nas festas de caridade, elegante até no silêncio. Mas nossa vida juntos era um palco bem montado e vazio. Foi por isso que, há cerca de um ano, eu me permiti algo novo. Uma distração. O nome dela era Gabriela, Gabi, como preferia, 26 anos, formada em administração, sorriso largo e olhos de um verde inquietante. Trabalhava no setor de fusões e aquisições da empresa. Inteligente, mas sem ambições exageradas. Bonita, mas ainda encantada com o mundo de luxo no qual eu a inseria. Naquela sexta, entreguei ao meu motorista um endereço. O Hotel Solar do Imperador, um ícone de luxo discreto em Campos do Jordão. A suíte imperial, com lareira, varanda privativa e garrafa de espumante nacional premiado já à espera. Era nosso pequeno paraíso secreto. Amanda achava que eu estaria em um fórum bancário internacional em Lisboa. Cheguei a preparar pastas com gráficos falsos e agendas impressas só para manter a farsa. Ela, como sempre, ajudou a arrumar minha mala, dobrando minhas camisas com a precisão de quem dobra sentimentos há anos. Não esqueça o remédio da pressão. Amor, disse, sem levantar os olhos. Mal sabia ela que aquele final de semana seria qualquer coisa, menos calmo. Gabriela me esperava com um sorriso ansioso no saguão do hotel. Usava um vestido vinho que parecia feito para a luz amarelada daquele lugar. Seus braços envolveram meu pescoço com a leveza de quem ainda acredita em promessas. Achei que você nunca fosse chegar, sussurrou no meu ouvido, o perfume dela me puxando para longe da realidade. Estamos aqui agora. Só nós dois. O recepcionista me reconheceu pelo nome e entregou discretamente a chave dourada da suíte mais exclusiva do hotel. Fingi não reparar na reverência que ele fez ao meu sobrenome. Estava acostumado. A suíte era absurda. Do chão de madeira escura ao mobiliário, rústico refinado, tudo gritava conforto de elite. A lareira já acesa, pétalas de rosa sobre a cama, jazz suave tocando ao fundo. Gabriela girou no centro do quarto, como criança em parque de diversões. Isso aqui parece um sonho, Leandro. É a realidade quando se joga no meu time. Brindamos à vista das montanhas, e à ilusão de controle que, naquela hora, parecia tão sólida quanto o chão sob nossos pés. Mas um detalhe, pequeno e despretensioso, começou a corroer minha tranquilidade, o brasão bordado nos roupões. Um A e um V, entrelaçados em fios prateados, elegantemente costurados no tecido branco. A princípio, pensei ser parte do design do hotel, talvez uma homenagem a antigos proprietários, alguma tradição boba. Mas aquele monograma me soava estranhamente familiar. Tentei ignorar. No jantar, pedi o melhor da adega e ocupei a noite contando a Gabi histórias de vitórias financeiras, estratégias arriscadas e rivais derrotados. Ela ria, fascinada, me tocava o braço como se eu fosse feito de ouro. Era tudo que Amanda nunca fizera. Mas, mesmo no meio de tanto luxo, o monograma voltava à minha mente como uma mosca em quarto fechado. A V. A letra A de Amanda. E V de quê? Não podia ser. No dia seguinte, enquanto Gabriela dormia, fui até o banheiro de mármore, vesti o roupão e me encarei no espelho. O bordado prateado parecia brilhar mais naquele dia. As iniciais estavam lá. De novo. Uma pontada estranha percorreu minha espinha. Algo fora do lugar. Algo que eu, por puro costume de subestimar, nunca havia notado. Chamei o mordomo. Um senhor educado,
de voz baixa e rosto impenetrável. Esse símbolo aqui no roupão é do hotel. Ele hesitou. Por menos de um segundo. Mas hesitou. Representa a atual administração, Sr. Braga. Um símbolo tradicional da propriedade. A palavra propriedade ficou presa na minha garganta. Naquela tarde, algo mudou. Comecei a notar o monograma em tudo, nos guardanapos de linho, no papel de carta sobre a escrivaninha, nas taças de cristal. E junto com ele, o rosto de Amanda emergia na minha mente como o fantasma de um passado que talvez eu nunca tivesse entendido direito. Se havia uma verdade enterrada naquele hotel, ela estava prestes a emergir. E o que começou como um fim de semana de luxo, logo se tornaria o prólogo de uma queda irreversível. Enquanto Gabriela se espreguiçava entre os lençóis de algodão egípcio, eu estava sentado à escrivaninha da suíte, encarando o papel timbrado do hotel. No canto superior, impresso em dourado fosco, o mesmo brasão, AV. Um detalhe insignificante para qualquer um, mas para mim, aquilo começava a parecer um enigma pessoal. AV. Amanda Vasconcelos. O nome completo da minha esposa. Levantei-me devagar, tentando sufocar o arrepio que percorreu minha nuca. Tentei lembrar tudo o que sabia, ou melhor, achava que sabia, sobre a família de Amanda. Seu pai, Álvaro Vasconcelos, fora dono de algumas pousadas no interior de Minas nos anos 80. Lembro que ela comentou uma vez, num jantar distante, que o pai sempre sonhou em construir algo grandioso, mas duradouro. Eu nunca dei importância. Histórias de gente que queria deixar legado, sabe? Poético demais pro meu gosto. Mas e se? E se aquele sonho tivesse se realizado? E se o império que hoje eu considerava um cenário para os meus caprichos tivesse raízes no sangue da mulher que dormia do outro lado do corredor? Meu celular vibrou. Era uma notificação automática. Cartão adicional suspenso. Visa Infinite. Estranhei. Tentei acessar a conta conjunta do banco. Bloqueada. Acesso negado. O chão começou a sumir sob meus pés. Chamei o mordomo de novo. Desta vez, fui direto. Senhor Elias, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? Desde a fundação, Dr. Braga. 34 anos. Quem é o dono do hotel? Ele me olhou por um momento, mais longo do que o necessário. Não havia desrespeito, apenas algo sólido por trás daquele olhar. Como se eu tivesse feito uma pergunta que não devia. Este hotel pertence ao Grupo Vasconcelos de Hospitalidade. Propriedade integral da presidente do conselho, senhora Amanda Vasconcelos Braga. A frase bateu em mim como um soco no estômago. Amanda, minha esposa, a mulher que eu subestimei durante uma década e meia. A mulher que eu traía com uma funcionária da minha empresa. A mulher que, supostamente, passava os dias entre arranjos florais e almoços beneficentes. Era ela. Sempre foi ela. Este hotel era dela. Este quarto era dela. Esta cama onde eu estava com outra era parte do império dela. Eu me apoiei na mesa, tentando respirar. O senhor está bem, doutor? Preciso sair, murmurei. Preciso de ar. No jardim do hotel, caminhei como um homem bêbado. A arquitetura colonial, que antes me parecia encantadora, agora parecia me observar com olhos antigos. Cada detalhe, as cortinas bordadas, as luminárias de ferro, os canteiros simétricos, agora carregavam um significado oculto. Era como se Amanda estivesse em cada canto, vigiando. Meu telefone tocou. Gabriela. Lê, você sumiu. Tá tudo bem? Demorei alguns segundos para responder. Preciso resolver uma coisa. Me espera no quarto. Não mexe em nada, ok? Tá, você tá me assustando. Aconteceu algo. Só, espera. Desliguei antes que ela continuasse. Voltei à suíte. Quando entrei, ela estava sentada na poltrona perto da lareira, encolhida. Leandro, o que está acontecendo? Gabriela, eu preciso te perguntar uma coisa. Minha voz saiu, mais firme do que esperava. Você sabia quem é a dona deste hotel? Ela franziu a testa. Como assim? Não. Pensei que fosse de algum grupo internacional. Por que tá me perguntando isso? Porque é da Amanda. Amanda, sua esposa? Assenti. Vi o sangue sumir do rosto dela.
Por um momento, pensei que fosse desmaiar. Isso é uma piada. Ela sussurrou. Leandro, isso tudo. A suíte, o jantar, o hotel. Você me trouxe para o lugar que pertence à sua mulher? Eu não sabia, falei. E, pela primeira vez em muitos anos, essa frase era verdadeira. O tempo parecia se comprimir. O ar na suíte ficou denso, quase sólido. Gabriela se encolheu ainda mais, o rosto em choque. A campainha da porta tocou. Antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu. O mordomo estava lá, mas não sozinho. Amanda. E atrás dela, 2 homens, o mais velho, de terno cinza e olhar cortante, e outro mais jovem, com um crachá pendurado no paletó. Pareciam seguranças. Ou executores. Amanda usava um macacão azul marinho, que realçava sua postura altiva. O cabelo estava preso em um coque preciso, e seu rosto não era o rosto de uma esposa traída. Era o rosto de uma CEO. Um rosto sem pressa, sem dúvida, sem piedade. Ela entrou, ignorando completamente Gabriela, que tentava cobrir os ombros com o lençol da cama. Leandro, disse Amanda, com a voz de quem dita regras, não de quem pede explicações. Achei que seria mais elegante conversarmos aqui do que te expor no salão. Amanda, eu. Não se incomode, interrompeu. Eu já vi o suficiente. Você está hospedado na suíte imperial do hotel que meu pai construiu e que agora presido, com uma funcionária sua, em um cartão de crédito conjunto que já está cancelado. Ela se virou para Gabriela pela primeira vez. Seu olhar era clínico, quase impessoal. Gabriela Teixeira. Setor de M e A da Oliveira e Ferraz. Vi seu nome nos relatórios. Tem 26 anos, formação em administração, sem pós-graduação. Histórico limpo. Ela parou, fria. Até hoje. Gabriela não respondeu. Apenas chorava em silêncio. Amanda então colocou uma pasta de couro sobre a mesa. Aqui estão os documentos do divórcio, com cláusulas bem claras. Você, Leandro, perderá acesso às contas, aos imóveis, à guarda dos nossos filhos e ao sobrenome Braga nas comunicações da empresa. Também encaminhei uma denúncia formal de violação ética ao Conselho da Oliveira e Ferraz. Gabriela, recomendo que não apareça na sede na segunda-feira. Tudo estava acontecendo depressa demais. Meu cérebro não acompanhava a velocidade da queda. Amanda, por favor. Não. Ela disse com firmeza. Não há espaço para por favor quando alguém rasga sua confiança dentro da sua própria casa. Ou melhor, no seu próprio império. Ela se virou para o homem mais velho. Doutor Murilo, por favor, acompanhe o Sr. Braga até a saída. Ele tem 10 minutos para deixar a suíte. E com isso, Amanda Vasconcelos deixou o quarto. Sem lágrimas. Sem hesitação. A única coisa que restou foi o eco dos seus saltos nos corredores do hotel que ela comandava como uma rainha que acabou de declarar guerra. A porta da suíte se fechou com um estalo que parecia o som de uma sentença. Fiquei ali por alguns segundos, parado, sem saber o que fazer. Gabriela estava em choque, os olhos marejados, abraçando os joelhos como uma menina perdida. Eu não disse nada. Não havia o que dizer. Tudo o que poderia oferecer naquela hora seria uma mentira, e até elas pareciam ter me abandonado. O mordomo, que antes me tratava como um rei, agora esperava de braços cruzados, impassível. Senhor Braga, disse ele, sem ironia, mas também sem compaixão. Posso ajudar com a bagagem? Assenti em silêncio. Recolhi minhas coisas do chão. Uma mala parcialmente aberta, com camisas amarrotadas, um par de sapatos e meu laptop. Tudo parecia pequeno, insignificante. Desci pelo elevador de serviço, sem o mesmo tapete vermelho da chegada. Ninguém sorriu. Ninguém me chamou de doutor. Eu já não era ninguém. No saguão, ao tentar chamar um carro pelo aplicativo, recebi um aviso, pagamento recusado. Usei outro cartão. Mesma mensagem. Tentei o corporativo. Recusado também. O mundo, que até ontem se curvava ao meu comando, agora se fechava como uma armadilha. Os cartões estavam bloqueados. A conta conjunta congelada. O carro que me esperava no estacionamento, registrado em nome de Amanda, provavelmente já havia sido removido.
Olhei ao redor. O hotel, que minutos atrás era cenário de um conto de luxo e prazer, agora parecia um tribunal silencioso. Todos os olhares pesavam. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. Uma garoa fina começou a cair, como se o universo quisesse adicionar uma trilha sonora ao meu vexame. Abracei a mala e caminhei até a avenida, o terno encharcando aos poucos. Sem rumo, sem abrigo. Horas depois, consegui chegar ao meu apartamento de apoio em São Paulo, um flat modesto que usava para encontros discretos. Ao tentar acessar o interfone, recebi a mensagem: acesso desativado pelo administrador. Amanda. Sempre ela. Ela tinha pensado em tudo. Usei as últimas moedas do bolso para ligar de um orelhão para o único contato que talvez ainda me atendesse. Rafael, meu sócio mais jovem na Oliveira e Ferraz. O cara que eu apadrinhei. Levei aos jantares de gala. Mostrei como se joga com os grandes. Leandro. Ele atendeu. Cara, eu ia te ligar. Já tô sabendo. Amanda tá movendo tudo. Ela falou com o conselho. Ela mandou um dossiê completo. Fotos, extratos, prints, tudo. O comitê de ética convocou uma reunião extraordinária para segunda. Estão invocando a cláusula de moral corporativa. Você vai ser desligado, Leandro. Engoli seco. Ela não tá brincando, Rafa. Não, irmão. Ela não tá. Desliguei. A chuva engrossava. E eu, um homem de quase 50 anos, sem teto, sem conta bancária, sem esposa e agora, sem carreira. Os dias seguintes foram um pesadelo silencioso. Minha demissão veio com um e-mail seco, assinado pelo RH e validado pelo jurídico. A cláusula de conduta ética foi acionada, sem indenização, sem bonificações. Todos os meus acessos foram revogados. Meu nome removido da placa de diretores. A sala de reuniões onde eu comandava decisões milionárias agora pertencia a outro. A mídia financeira, voraz como sempre, captou a história em fragmentos. Executivo afastado após escândalo de conduta imprópria. Nenhuma menção direta a Amanda, claro. Ela controlava a narrativa. Sempre controlou. Eu só não tinha percebido. Gabriela. Nunca mais ouvi falar dela. Imaginava que havia voltado para o interior ou mudado de estado. Talvez agora contasse nossa história como um erro da juventude, ou como um aviso, ou como um trauma. Já eu. Era só ruína. O apartamento onde morei com Amanda e nossos filhos, um duplex na Vila Nova Conceição, com janelas que beijavam o pôr do sol, foi bloqueado judicialmente. Meus pertences chegaram em caixas de papelão no endereço antigo da minha mãe, em Anápolis. Um presente com laço de humilhação. Passei a viver em um flat minúsculo, com paredes manchadas de mofo e o som constante de freios de ônibus lá fora. Vendi o relógio suíço, depois os ternos, depois os quadros, e, por fim, até a aliança que jurava ser de amor eterno. Comecei a trabalhar em uma empresa pequena, Apex Financeira, escondida em um andar comercial decadente na Zona Norte. Fui contratado como analista pleno, o novo gerente. Um garoto de 30 anos, arrogante e deslumbrado, que me tratava como um velho em fim de carreira. Era isso que eu tinha virado, uma lenda esquecida. Um lembrete ambulante de como a arrogância pode engolir até os mais poderosos. À noite, tomava cachaça barata, sozinho, assistindo aos noticiários sem som. O nome Braga havia sumido dos gráficos da bolsa, sumido dos cartões, sumido das manchetes. Eu tinha sido apagado. Mas ela, não. Amanda Vasconcelos florescia. Comandava com precisão. Investia com visão. Aparecia nas capas de revistas como um exemplo de renovação feminina no mundo corporativo. Ela virou símbolo. Virou referência. E tudo isso, tudo, enquanto eu me dissolvia como sal na água. Amanda Vasconcelos nunca planejou destruir ninguém. Ela aprendeu, desde muito jovem, a controlar os impulsos, domar as reações, observar antes de agir. Seu pai dizia que o verdadeiro poder não está em quem grita mais alto, mas em quem sabe a hora certa de falar. E foi assim que ela viveu. Por anos. Ela foi a esposa ideal, a anfitriã impecável, a mãe presente. Enquanto Leandro subia no mercado financeiro,
Ela cuidava dos bastidores, escolas dos filhos, festas beneficentes, reformas no jardim, compromissos sociais. A vida dela era um roteiro bem ensaiado, e ela decorava suas falas com maestria. Mas não era cega. Via os atrasos. Sentia os cheiros diferentes nas roupas. O afastamento progressivo. As desculpas cada vez mais genéricas. No começo, tentava justificar. Depois, se calou. Até o dia em que não quis mais calar. Foi quando ela descobriu que a herança do pai, o mesmo que Leandro sempre considerou um velho sonhador, ainda estava de pé. Mais do que isso, estava crescendo. O Grupo Vasconcelos de Hospitalidade nunca tinha deixado de existir. Apenas operava nas sombras, com diretoria terceirizada, conselhos consultivos e uma reputação sólida construída com discrição. Amanda era a herdeira majoritária. Mas durante anos, por escolha própria, permaneceu como acionista silenciosa, até que decidiu mudar. Naquela Assembleia Geral Extraordinária, 6 meses antes da queda de Leandro, ela entrou na sala de reuniões com um novo corte de cabelo, a voz firme e um plano estratégico debaixo do braço. Dissolveu o conselho antigo. Assumiu como presidente executiva. Criou um novo time com mulheres de várias áreas: engenharia, gestão, sustentabilidade, inovação. A imprensa chamou de revolução silenciosa. Amanda chamava de retomada. Ela acordava antes das 6, caminhava no terraço com vista para o Parque Ibirapuera, tomava café preto sem açúcar e analisava relatórios. Conversava com os filhos no café da manhã como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Ela era, agora, a mulher que ditava o ritmo. Naquela noite, a noite em que derrubou Leandro diante do país inteiro, ela não sentiu prazer. Sentiu justiça. Ele havia construído a imagem de homem imbatível em cima da omissão dela. E agora, com a verdade escancarada, o mundo via quem realmente sustentava o chão onde ele pisava. Amanda não precisava gritar. Sua presença bastava. 2 meses após o escândalo, a capa da revista Poder e Negócios estampava seu rosto. A foto era impecável. Amanda de pé na varanda da suíte presidencial do Hotel Solar do Imperador, braços cruzados, o pôr do sol dourando seu rosto. A manchete dizia: Amanda Vasconcelos, a mulher que virou o jogo. A matéria era uma ode à sua estratégia. Falava do programa Raízes Sustentáveis, que transformava os hotéis do grupo em espaços ecologicamente neutros. Citava as novas contratações femininas, a política de divisão de lucros com funcionários, o investimento em capacitação para jovens da periferia. Havia uma seção dedicada à sua vida pessoal. O repórter perguntava, com tato, como foi o processo de reconstrução depois da separação. Amanda sorriu, com a serenidade de quem já chorou tudo o que tinha. Não foi reconstrução, respondeu. Foi construção. Porque pela primeira vez eu estava fazendo tudo com as minhas próprias mãos. A entrevista foi replicada em diversos portais. Seus seguidores cresceram nas redes. Recebeu convites para falar em eventos, dar palestras, assumir conselhos administrativos. Mas ela recusava a maioria. Queria estar com os filhos. Queria almoçar em casa. Queria tomar decisões longe das câmeras. Ela havia passado anos apagada. Agora brilhava com luz própria. Numa tarde de outono, Amanda caminhava pelos corredores da sede do Grupo Vasconcelos, um edifício moderno de vidro e aço no Itaim, quando foi abordada por Elias, o antigo mordomo do solar do imperador. Senhora Vasconcelos, desculpe interromper. Só queria dizer, foi uma honra trabalhar tantos anos com seu pai. E agora, ver a senhora no comando, é um orgulho. Amanda sorriu, emocionada. Elias, você é parte disso tudo. Sempre foi. Ele fez uma reverência discreta, e seguiu. Ela observou suas costas sumindo no corredor e pensou, há pessoas que constroem com silêncio. E o silêncio também tem poder. Ela olhou pela janela de sua sala, o céu paulistano tingido de rosa e cinza. E, por um segundo, pensou em Leandro. Onde estaria? Ela não sentia ódio, nem pena. Sentia distância, como se ele fosse parte de outra vida, de outra mulher que já não existia mais. Amanda Vasconcelos era agora inteira.
inteira e irreversivelmente livre. Chovia quando Leandro Braga desceu do ônibus. A calçada da Zona Norte estava coberta por poças escuras e o capote fino que usava já não protegia contra nada. Tinha as mãos nos bolsos e os olhos no chão, como quem tenta desaparecer no próprio corpo. Subiu os 3 lances da escada até o quarto minúsculo que alugava por temporada. Não havia porteiro, nem elevador, nem silêncio. Lá dentro, cheiro de fritura vindo do apartamento ao lado, paredes úmidas e um abajur com lâmpada fraca. Largou a mochila no chão e se sentou na beirada da cama, ouvindo apenas o próprio fôlego. Respirava como quem tentava não desabar. Era sexta-feira, um dia que, meses antes, significava reservas em restaurantes estrelados, camisas passadas por empregadas discretas e o ronco de um carro de luxo sob os pés. Agora, sexta-feira era só mais um peso. Pegou o celular, agora o modelo antigo, comprado usado, e abriu o Instagram. Primeiro com curiosidade, depois com raiva, por fim com aquele tipo de fascínio doentio que sentimos diante do sucesso dos outros. O perfil de Amanda era uma galeria de vitórias silenciosas. Reuniões com nomes da Forbes, visitas a unidades do grupo em Salvador, Natal, Foz do Iguaçu. Uma foto em especial travou a tela. Era ela, de pé na cobertura do Hotel Solar do Imperador, de blazer branco e olhar calmo. Ao fundo, a serra. No título da postagem, liderança é o que fazemos quando ninguém está olhando. Milhares de curtidas. Comentários como ícone, inspiradora, exemplo de mulher brasileira. Leandro não sabia o que doía mais, o fato de ter perdido tudo, ou o fato de que o mundo inteiro parecia comemorar isso. No sábado, decidiu sair. Precisava respirar outro ar, ainda que fosse o mesmo da cidade que já foi dele. Andou até uma banca de jornal perto do metrô. As capas das revistas exibiam sorrisos de gente que parecia viver em outro Brasil. Mas ali, entre os rostos brilhantes, lá estava ela de novo. Revista Visão Executiva, Amanda Vasconcelos, o império agora é feminino. Ele comprou a revista com as moedas que ainda restavam no bolso e voltou ao cubículo. Leu tudo de uma vez, os olhos ardendo com o esforço da luz fraca. A matéria contava tudo. Como Amanda assumiu o controle total da rede hoteleira, como instituiu um plano de sustentabilidade agressivo, como aumentou os lucros em meio à crise nacional. Havia depoimentos de executivos estrangeiros elogiando sua firmeza. E, num parágrafo final, o repórter mencionava discretamente: desde a separação consensual com seu ex-marido, a empresária tem focado integralmente na carreira e na criação dos 2 filhos, transformando sua história pessoal em combustível para reinventar um império. Separação consensual. Ele riu. Um som seco, sem humor. Aquilo não foi separação. Foi extermínio. Foi execução pública. Mas, na narrativa dela, ele era só uma nota de rodapé. Um detalhe. Uma sombra. Na madrugada, insone, foi até a janela do apartamento e olhou para o muro pichado do prédio vizinho. Pensou em tudo que teve, em tudo que achou que merecia. E no quanto, na verdade, nunca entendeu quem era Amanda Vasconcelos. Achou que ela era só silêncio, só contenção, só papel de esposa. Mas o silêncio dela era estratégia. A contenção, paciência. E o papel. Ela mesma rasgou e escreveu outro, com tinta própria. E ele era agora só um eco do que poderia ter sido. Na segunda, ao chegar na Apex Financeira, seu chefe, um rapaz ardento que chamava todos de meu velho, o convocou para uma conversa de realinhamento de metas. Na verdade, era um rebaixamento. Queriam transferi-lo para o setor de controle de riscos. Um porão sem janelas, onde planilhas lentas e auditorias eternas sugavam os últimos resquícios de autoestima. Ele assinou o novo contrato sem discutir. Não tinha forças, nem opções. À noite, tentou ligar para os antigos colegas da Oliveira e Ferraz. Rafael, Otávio, Miriam. Ninguém atendeu. Um deles mandou mensagem depois. Não é pessoal, Braga. Mas nesse momento, é melhor manter distância. Espero que entenda. Entendia. Muito bem. E então, com a cabeça encostada na parede fria do quarto,
Leandro finalmente percebeu a verdade mais dura de todas. Ele não foi traído. Não foi derrubado. Não foi vítima. Ele foi avisado, durante anos, por um silêncio cheio de sinais. Só não quis escutar. 6 meses se passaram desde aquele fim de semana que parecia um sonho, e virou sentença. 6 meses desde que Leandro Braga foi expulso do próprio pedestal. E desde então, tudo nele se tornou menor: o andar, o olhar, a presença. Ele agora era o que restava quando o orgulho evapora. As notícias sobre Amanda eram inevitáveis. Apareciam nos jornais, nas revistas, nos podcasts. Às vezes, até nos anúncios de elevador do prédio onde agora ele trabalhava, um edifício velho com carpete poído e cheiro de café queimado. Ela era um fenômeno. Assumia conselhos em multinacionais, criava programas de mentoria para jovens executivas, doava parte do lucro do grupo hoteleiro para ONGs de mulheres vítimas de violência doméstica. Ela sorria em fotos de campanhas, mas era o tipo de sorriso que vinha do fundo, o sorriso de quem venceu a si mesma. Numa noite abafada de dezembro, Leandro vagava pelas ruas do Centro Velho de São Paulo. Tinha saído mais cedo do trabalho, depois de ouvir do chefe júnior que os relatórios dele estavam um pouco lentos. Não discutiu. Passou por uma banca e viu um outdoor eletrônico de um novo hotel boutique do Grupo Vasconcelos, em Paraty. A imagem. Amanda, de chapéu de palha, ao lado de pescadores e crianças da comunidade. O slogan: onde a tradição encontra o futuro. E foi ali, parado na calçada, com um saco plástico na mão e o suor escorrendo pelas têmporas, que ele entendeu. Ela não só sobreviveu a ele. Ela prosperou por causa dele. Porque a queda dele foi a libertação dela. Ele voltou para casa à tarde e se sentou na mesma cadeira quebrada de sempre. Abriu a gaveta. Lá, entre contas vencidas e panfletos velhos, estava a única coisa que tinha sobrado da antiga vida, um cartão de visita dourado, com letras em relevo. Leandro Braga, diretor financeiro. Oliveira e Ferraz Investimentos. Passou o dedo sobre o nome. Não parecia mais dele. Não dizia mais nada. Jogou o cartão no lixo. Do outro lado da cidade, na cobertura reformada do edifício Vasconcelos, Amanda estava com os filhos na varanda, assistindo à queima de fogos antecipada de fim de ano. Riam, abraçados. Ela não estava pensando em vingança, nem em Leandro. Estava pensando em 2026, no projeto dos hotéis circulares no Nordeste, na próxima reunião com investidores da Noruega. Estava vivendo. Chegou uma notificação no celular. A matéria da Exame Empresarial fora publicada. Clicou. Amanda Vasconcelos transforma grupo familiar em potência global. Com uma gestão baseada em ética, inovação e coragem, Amanda Vasconcelos mostra que o sucesso feminino vai além de números. É uma reconstrução de identidade. Ela leu até o fim. Lá estava o trecho sobre sua vida pessoal. Hoje, Amanda vive com os filhos e lidera um império bilionário com leveza e firmeza. Não comenta o passado. Prefere falar do que está por vir. Amanda sorriu. Porque era verdade. Ela não precisava comentar o passado. Ela era o futuro. E assim termina essa história. Não com tiros, nem gritos, nem redenção, mas com um homem esquecido e uma mulher inteira, com um nome que se apagou, e outro que, finalmente, brilhou.